Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do devocional do Simply Pentecostal. Muito felizes estamos de mais uma vez estarmos reunidos aqui para juntos lermos a palavra do Senhor e meditarmos nela. Portanto, como você já sabe, nós estamos meditando no livro de Jeremias. Então abra sua Bíblia no capítulo 6, que é onde nós vamos dar continuidade, e lembrando de que todos esses capítulos, Deus ele continua expressando a maneira de como a Babilônia será enviada para castigar o seu povo pelas suas maldades, pelas suas injustiças sociais, e nós vamos ver este decorrer daquilo que Deus fala para o seu povo. Então, se você está pronto com sua Bíblia aí na sua mão, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a buzina em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Vamos lembrar de que esses pastores aqui, Deus ele não está falando de pastores para apacentar bem, não é? As ovelhas do Senhor. Deus está falando do inimigo que haveria de rodear, sitiar, cercar a cidade de Jerusalém. E ele diz: preparai a guerra contra ela, ou seja, contra Jerusalém. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada, só opressão há no meio dela. Eu gostaria de me deter neste versículo porque é um versículo importante, principalmente a última parte deste versículo que diz: esta é a cidade que há de ser visitada. E por isso eu intitulei o tema do nosso devocional neste dia sobre visita para a graça ou visita para juízo. Deus, em diferentes formas e em diferentes épocas, ele visitou o seu povo, nações, o seu próprio Adão, quando foi criado. A Bíblia nos fala de que ele visitava ele todos os dias na viração do dia. Nós vamos ver de que Deus visitou a humanidade quando, por causa do seu pecado, a Bíblia nos diz de que Deus, através de Noé, trouxe uma condenação ao mundo naquela época. Nós vamos ver Deus descendo e vendo em Babel, vendo aquela torre que as pessoas estavam fazendo e destruindo o intento do seu coração e das suas mãos. Nós vamos ver Deus visitando a Sodoma e Gomorra e aquelas cidades ao redor do Mar Morto em que ele trouxe a destruição por causa do seu pecado. Entretanto, nós vamos ver também no Novo Testamento, quando nós lemos em Lucas no capítulo 7, versículo 16, dizendo de que um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou ao seu povo. Nós vamos ver Zacarias louvando a Deus depois de apresentar também, não é, a Jesus e estar ali no templo, o cântico de Zacarias, ele dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo Israel. Então, irmãos, nós vamos ver muito claramente nas passagens da Bíblia Sagrada de que Deus, ele visita. Deus, ele visita não somente para trazer a bênção, para trazer a graça, para trazer redenção, para trazer a remissão, para trazer a bênção sobre o seu povo. Entretanto,
nós vamos ver de que muitas vezes Deus exorta o seu povo, até dizendo: eu visitarei a maldade dos filhos, né? Dos netos, em cada essas gerações. Por quê? Porque Deus, ele visita. E aí existe a palavra de Deus para Jerusalém, dizendo para ele: esta cidade há de ser visitada. Esta cidade haverá de pagar pelos pecados que ela tem feito. E por isso a minha reflexão nesta manhã: como é que nós queremos que Deus, ele visite-nos? Estamos orando e pedindo ao Senhor: Senhor, visita-nos, mas como é que nós estamos? Qual é a preparação do nosso coração? Como é que Deus, ele vai encontrar o seu povo quando ele visitar ao seu povo? Será para manifestar a sua graça, o seu poder, os seus milagres sobre nossas vidas? Ou Deus visitará para trazer juízo, para trazer uma condenação? Que Deus nos guarde. Este povo de Deus foi visitado, e somente no livro de Jeremias nós vamos ver Deus falando para Jeremias 33 vezes: eu visitarei, eu estarei visitando, eu visitarei a sua maldade, eu farei algo no meio do meu povo. E ele continua: como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia, violência e estragos se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuadamente. Corrigi-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te tornem assolação e terra não habitada. Olha o clamor de Deus pelo seu povo, dizendo para que eles pudessem corrigir os seus caminhos, para que eles não se encontrassem no momento em que eles buscassem a Deus e Deus já não estaria mais ao seu alcance. Aleluia! A Bíblia nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto nós podemos encontrar a graça dele, a misericórdia dele para as nossas vidas. Lembra-se de Sansão? Sansão, a Bíblia nos fala de que ele se levantou e ele disse: mais uma vez eu me levantarei. E a Bíblia nos diz porque ele não sabia de que o Espírito de Deus já havia se apartado dele. E por isso a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha, torna a tua mão como vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Meus irmãos, quando nós vemos palavra como essa, e nós falamos na semana passada, no sábado passado, dizendo de que tudo aquilo estava acontecendo, mas o povo no seu coração gostava daquilo. E Deus está repetindo mais uma vez, dizendo: olha, os seus ouvidos estão incircuncisos, estão fechados, estão enganados, estão deturpados para não ouvir a minha palavra do Senhor. E para eles, você pensaria, seria algo vergonhoso? Para eles não. Eles não gostam da palavra, da verdade, daquilo que o Senhor estava falando para com eles. E faz-nos lembrar daquilo que Paulo ele nos escreve em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, dizendo que virá um tempo, né, que as pessoas não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, coceiras nos seus ouvidos, e amontoarão doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Meus queridos irmãos, nós vivemos em dias como esses, e nós devemos olhar para nós, olhar para a nossa família, olhar para a nossa igreja e pedir a graça de Deus. Senhor, não permita que os meus ouvidos possam se tornar incircuncisos, mas que eles estejam tementes, ouvindo e obedecendo aquilo que Deus está dizendo. Versículo 11 continua: pelo que eu estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter, derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens, juntamente porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias, e as suas casas passarão a outros.
herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Olha aí, nós temos visto isso desde o primeiro capítulo, Deus falando, Deus exortando a liderança do seu povo, de que estavam levando ao povo, ao invés de trazer de volta ao arrependimento, estava largando e deixando como mercenários o povo de Deus, as ovelhas de Deus, serem simplesmente destruídas pelo inimigo. E olha aqui o que é que Deus acusa a estes homens. Ele disse: curam a ferida da filha do meu povo levianamente. E como? Dizendo: paz, paz, quando não há paz. Quando Deus estava falando pela boca do seu profeta, dizendo: existe pecado, existe condenação, existe uma desolação que está à porta, que está chegando, que já está vindo. Babilônia já estava descendo do norte para entrar em Jerusalém, e Deus advertindo o seu povo e a liderança, os profetas, os sacerdotes, os príncipes, dizendo: não, se preocupa não, tá tudo em paz. Deus não vai deixar que a Babilônia entre neste lugar. E ele diz: porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo, olha aí novamente, em que eu os visitar. Tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, olha a resposta do povo: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez, nós entendemos de que muitas vezes Deus ele chegará até nós, chegará ao seu povo, especialmente no momento em que nós vivemos, em dias, como dizia Paulo, perigosos para as nossas famílias, perigoso para as nossas igrejas, perigosos para nós como indivíduos em Cristo Jesus, porque o pecado, ele está se acercando, contaminando, e a Bíblia nos fala e nos redargue que nós devemos estar atentos às palavras do Senhor. Deus, ele nunca deixará o seu povo em cegueira. Deus nunca deixará o homem que está à borda do precipício ficar sem uma palavra de advertência. Deus, ele nunca deixará o seu povo, a sua igreja, o crente, o salvo em Cristo Jesus, sem ter recebido um alerta para a sua vida. Mas muitas vezes, quando esta pessoa ouve este alerta, ao invés de se arrepender, o que é que eles fazem? Tapam os seus ouvidos, não obedecem e não ouvem a lei do Senhor, nem o mandamento, nem a admoestação do Senhor. E eles continuam e diz: portanto, ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, rejeitam a minha lei. Para quê? Pois me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas. Para quê? Trazer o melhor das terras para oferecer em sacrifício.
E Deus diz: vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos, juntamente o vizinho e o seu companheiro perecerão. Porque, irmãos, Deus ele exigia e Deus ele queria obediência. Não foi isso que Samuel falou para Saul? Deus ele quer, né? Obedecer é melhor do que sacrificar, do que as gorduras dos carneiros, do que as ervas aromáticas, como eles estão dizendo aqui, para os seus incensos. Versículo 22 diz, assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte. Olha aí novamente, Deus repetindo, e quando Deus ele fala, irmãos, é que Deus está confirmando, e Deus está novamente falando e exortando o seu povo. Um povo vem da terra do norte e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Olha como é que eles entrarão em Jerusalém. Arco e lança trarão. Eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústias nos tomou e dores como de parturiente, daquela que está dando parto. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. E Deus diz, ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre nós. Irmãos, e conforme Isaías 45:9 nos faz lembrar neste versículo, ele diz, ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos, deitados no chão. Irmãos, quem somos nós para contender contra o nosso Deus? Quem é o homem para contender com o seu Criador? Sim, é verdade que muitos não aceitam, muitos não creem, muitos não têm a Deus, muitos se dizem ateus. Entretanto, nós, como povo de Deus, como família de Deus, como corpo de Cristo, nós temos que entender de que Ele está acima dos nossos planos, Ele está acima das nossas vidas, Ele está acima dos nossos trabalhos, Ele comanda este mundo, Ele comanda a igreja, Ele comanda a natureza, Ele tem o controle de todas as coisas. E quem somos nós para dizer a Deus o que é que Ele deve fazer, ou como é que Ele deve fazer as coisas, ou muito mais, não dar ouvidos quando a exortação de Deus, ela bate à nossa porta. Aleluia. Ele diz, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Ou seja, em outras palavras, humilhe-se. Humilhe-se diante da mão potente do Senhor, porque Ele a seu tempo, Ele nos exaltará, Ele nos honrará. E Ele continua, por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com fogo, em vão vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitadas lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Esta é uma palavra que deve trazer temor a nós como igreja. O meu pai sempre, ele me ensinou, não somente como pai, como pastor, ele dizia sempre para nós, não é, na igreja, irmãos, nós devemos andar na graça de Deus e não apenas da misericórdia de Deus. Porque se nós andamos por aí fazendo o que nós darmos na cabeça e andamos, não é,
como o mundo, ou fazendo o que o mundo, e de repente você cai e você se encontra em perigo, ou se encontra em uma situação. Será que nós temos, como eu poderia colocar, será que nós temos crédito com Deus para poder dizer: Deus, estende a tua mão sobre a minha vida agora neste momento? Ou será que a nossa vida tem sido de constante desobediência? E nós temos que clamar pela misericórdia e esperar que Deus faça alguma coisa e possa, perdoar o nosso pecado e possa realmente, livrar-nos e estender a sua aba sobre nós. Que nós possamos a cada dia pedir ao Senhor: Senhor, visita-nos. Que esta tua visita, Senhor, seja de operação de maravilhas. Que possamos dizer como o salmista Davi: sonda o meu coração e ver se há algum caminho mau. E com certeza nós vamos descobrir de que existem e que nós devemos consertar, voltar às nossas sendas antigas. Que possamos pedir ao Senhor e lembrar das sendas antigas, de que nós possamos olhar e ver atrás os marcos que nós tivemos com o nosso Deus e lembrar de que no passado, de que naquele dia Deus operou maravilhosamente e Deus ele fez promessas, mas que nós possamos a cada dia ver e pedir ao Senhor nosso Deus: Senhor, que a tua graça, tu possas visitar-nos com a tua graça no dia de hoje. Que Deus possa te abençoar, meus queridos e amados irmãos. Que Deus possa manifestar a sua graça para com a tua vida, para com a minha vida, enquanto existe tempo, enquanto o Senhor ainda está às portas, enquanto o Senhor tem redarguido conosco e pedido algo de cada um de nós. E por que não cantarmos aquele hino tão maravilhoso da nossa harpa cristã, hino de número 205, a graça de Deus revelada. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito amor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar. A fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça,
graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova. Tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Graça, 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 a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Oh, aleluia! A graça está em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe poderosamente e toda a sua família, desde aqui dos estúdios do Simply Pentecostal. Deus lhe abençoe. Amém.